Os israelenses tinham um alvo, o homem que aparentemente herdou de seu irmão falecido a liderança do Hamas. Para isso, os soldados entraram em confronto em Gaza, lutando nos prédios apertados, tentando sobreviver a emboscadas. Os inimigos espreitaram, prepararam armadilhas depois de atrair os soldados para seu território. Muitos deles nem sabiam o que estavam andando para experimentar o horror de uma das emboscadas de fogo do Hamas. Enquanto isso, a inteligência israelense procurou por seu alvo, encontrando líderes do Hamas ainda vivos e eliminando-os um a um em busca do alvo principal. O sangue derramado nos poucos quilômetros entre a fronteira do Egito e a fronteira do Líbano é desproporcional ao tamanho do território. Ali acontecia uma guerra que, no contexto dos últimos 3 anos, era possível dizer que começou quando o Hamas teve o plano que considerou perfeito: um ataque surpresa contra o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, aproveitando-se para assassinar idosos, mulheres e crianças. O Hamas filmou, o Hamas comemorou. Eles filmaram crianças sequestradas, agora órfãos de pais que eles mesmos mataram em suas casas. O sangrento ato terrorista deu justificativa para que o governo de Netanyahu iniciasse a invasão de Gaza, em uma guerra desproporcional que em poucos meses levou a dezenas de milhares de mortos no meio de tantos bombardeios. Gaza foi varrida pelas bombas, com cidades inteiras se transformando em uma planície de escombros, areia e morte. O Hamas continuou sua guerra usando trajes civis para se misturar à população, aparentemente pouco preocupado com os problemas que poderia causar, camuflando-se junto à população civil. Seus uniformes militares só reapareceram milagrosamente no início de 2025, quando houve finalmente um cessar-fogo e a troca de reféns. Sim, foi com pompa, uniformes sendo exibidos e filmagens que o Hamas libertou alguns cativos desnutridos, gente que nem sabia que seus familiares haviam sido mortos e falavam sobre os reencontrar. Ou ainda cadáveres de mulheres e crianças exibidos em um show mórbido. Felizmente, um alento veio com esse cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mediado pelos Estados Unidos, Egito e Catar. Ele entrou em vigor em 19 de janeiro de 2025, com o objetivo de encerrar 15 meses de guerra. Na primeira fase, o Hamas deveria libertar 33 cativos israelenses, priorizando crianças vivas, mulheres civis, idosos e soldados femininas, seguidos por homens civis feridos ou doentes com menos de 50 anos. Se o número de indivíduos vivos fosse inferior a 33, corpos de israelenses falecidos compensariam a diferença. Em troca, Israel deveria libertar até 1.904 prisioneiros palestinos, incluindo 737 cumprindo penas de prisão perpétua. Israel também foi obrigado a permitir a entrada de 600 caminhões de ajuda por dia, 300 para o norte, incluindo 50 caminhões de combustível para centrais elétricas, comércio, remoção de escombros e operações de hospitais e padarias. Mas antes que o acordo se completasse, os dois lados já trocavam acusações. Em 1º de março, o Hamas rejeitou uma proposta israelense para estender a primeira fase do cessar-fogo, que priorizava crianças vivas, mulheres civis, idosos e soldados femininas. Eles insistiram em prosseguir para a segunda fase, que incluía a retirada completa dos soldados israelenses restantes na faixa de Gaza. O gabinete de Netanyahu afirmou que Israel endossou um plano dos Estados Unidos para estender a trégua, mas o Hamas recusou. Em 2 de março, Israel cessou a entrada de ajuda em Gaza, o que os mediadores condenaram como uma violação. Em 9 de março, Israel cortou
cortou o fornecimento de eletricidade para Gaza. Em 18 de março de 2025, segundo algumas fontes, Israel lançou ataques aéreos extensivos de surpresa em Gaza, quebrando o cessar-fogo com Hamas. Netanyahu declarou que Israel havia retomado o combate com força total contra o Hamas em Gaza, afirmando que os ataques aéreos eram apenas o começo, em resposta à recusa do Hamas em libertar reféns e estender o cessar-fogo. De fato, a guerra estava para aumentar. Israel tinha seus alvos bem definidos. A liderança do Hamas continuaria sucumbindo diante de bombas e tiros. Naquele momento, o herdeiro do Hamas, Mohammed Sinwar, era um de seus principais alvos. Sinwar entrou para o Hamas em 1991, integrando a ala militar, as Brigadas Al-Qassam. Influenciado ideologicamente por Abdel Aziz Al-Hantizi, cofundador do grupo, ele subiu na hierarquia e tornou-se um dos chefes militares, aproximando-se de líderes como Mohammed Deif e Marwan Issa, mortos por Israel durante a guerra. Segundo os israelenses, Sinwar teria persuadido o grupo Ansar Bait al-Maqdis, ligado à Al-Qaeda, a se juntar ao Estado Islâmico, formando a província do Sinai. Em troca do envio seguro de armas para Gaza, o Hamas fornecia ao grupo treinamento e armamentos. A inteligência israelense acredita que Mohammed Sinwar foi um dos principais arquitetos do ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Como resultado, ele se tornou um dos alvos mais procurados por Israel, que oferecia uma recompensa de $300 mil por informações sobre seu paradeiro. Com o aval de Mohammed Deif, Sinwar supervisionou a criação da Unidade Sombra do Hamas, uma força de elite secreta responsável por proteger prisioneiros considerados valiosos. Não era à toa, portanto, que ele era tão procurado e considerado um dos herdeiros do vácuo da liderança deixado pela morte de seu irmão e tantos líderes importantes como Mohammed Deif. Desde a morte de Yahya Sinwar, a liderança israelense passou a concentrar seus esforços na identificação e eliminação de novos comandantes do Hamas. Sinwar não era apenas um líder, ele foi um dos arquitetos do aparato de segurança do grupo e uma das figuras mais influentes dentro da organização palestina. Seu papel estratégico o tornou o cérebro por trás do ataque de 7 de outubro de 2023. O mais devastador em décadas. Sua ausência deixou uma lacuna e uma corrida por parte de Israel para impedir que seu sucessor conseguisse reorganizar o Hamas. O Shin Bet, uma das agências de inteligência de Israel operando em Gaza, pretendia localizar Mohammed Sinwar, irmão de Yahya Sinwar. Mas até lá havia muitos outros líderes do Hamas cujos passos o Shin Bet conseguiu rastrear para que a IDF desse fim permanente a seus trabalhos. Em dezembro de 2024, uma bomba desceu sobre a área de Khan Yunis, iluminando a noite e ceifando 20 vidas de soldados do Hamas reunidos. Explosões secundárias foram ouvidas, indicando que havia um depósito de munições no local. Pelo menos 20 pessoas morreram, com autoridades palestinas afirmando que muitos na verdade eram civis. O fogo queimou por muito tempo. As bombas também fizeram seu papel em Jabalia. As forças de defesa de Israel afirmaram que um ataque aéreo em Jabalia resultou na morte de Hassan Jawda, comandante de companhia do Hamas, além de Zahar Shahab e Ali Hamadan, todos envolvidos no ataque de 7 de outubro. Segundo os militares, outros 2 comandantes do Hamas também foram mortos na mesma ofensiva. Em outra ação, Muhammad Hamouda, também participante do ataque de 7 de outubro, foi morto em um ataque separado. De acordo com a IDF, mais 5 integrantes do Hamas morreram junto com ele.
O Hamas tentou resistir nesse período. Emboscadas foram preparadas com explosivos improvisados. Câmeras espalhadas pelas ruínas aguardavam a chegada dos soldados israelenses, sempre observados por olhos sorrateiros que sabiam como caminhar entre os escombros do campo de batalha. A bomba foi acionada quando 3 deles estavam no local exato. O fogo rasgou os soldados adversários, colocando alguns deles no chão com ferimentos graves. O apoio chegou para levar os feridos, mas a perseguição ao Hamas continuou. Os israelenses tinham o maior poder de fogo, mas estavam sujeitos a surpresas ao vasculhar as casas e apartamentos nos quais o Hamas se escondia. O perigo espreitava em qualquer porta. Era fácil demais ser alvejado ao tentar olhar dentro de um cômodo. De lá, o Hamas simplesmente despejava granadas para fazer os inimigos recuarem. Às vezes esse recuo era caótico, devido a ferimentos ou a um soldado apavorado que, em seu pânico, dava as costas ao inimigo, permitindo que o poder de fogo fosse todo do Hamas. O israelense rolou pelas escadas, ferido e com a razão e o treinamento assassinados pelo medo. Os colegas tentaram ajudar, mas todo o esquadrão foi desorganizado. Aproveitando uma brecha, o militante do Hamas atirou uma granada que explodiu no coração da formação, causando estragos imediatos. Os soldados tentaram se recompor, mas os disparos do Hamas causaram mais confusão, com apenas um deles salvando o grupo de algo pior ao manter a compostura a tempo para que os outros recuassem. A subida pelas escadas colocava até o mais bem treinado dos soldados com o suor frio escorrendo pelo corpo. As pontas dos fuzis procuravam alvos que tinham a chance de os surpreender mortalmente com mais velocidade e precisão em uma tocaia. Os soldados tinham que procurar o Hamas dentro de residências ainda com marcas de famílias que fugiram da guerra, deixando tudo. Era preciso ter atenção para uma granada rolando pelo chão. Os soldados recuaram, mas depois o combate começou, destruindo o que restava do apartamento. O inimigo estava bem defendido dentro do aposento. Mesmo as granadas que explodiram lá dentro não conseguiram alcançá-lo. Logo, outros apareceram e os israelenses se reorganizaram nos corredores abaixo, percebendo que o Hamas estava em diferentes posições. Um deles tentou atacá-los de surpresa, mas a munição 5.56 atravessou seu corpo, fazendo um cadáver inerte cair pela escada. A brigada de Vat eliminou Muhammad Abd al-Hamid Salah em uma dessas investidas em Jabalia. Ele estava com outros 2 comandantes do Hamas que também participaram do ataque terrorista de 7 de outubro. Pouco antes do cessar-fogo em janeiro de 2025, o Shin Bet conseguiu encontrar o carro de Ihab Abu Ativ, que atuou como chefe da organização terrorista em Tulkarm, no West Bank. Abu Ativ participou de diversos atentados a tiros, entre eles um ataque ocorrido em 16 de julho de 2024, nas proximidades do entroncamento de Hanin, quando abriu fogo contra um veículo israelense, deixando 3 civis feridos. O míssil disparado pelo drone matou Ativ e mais um membro do Hamas, mas o Shin Bet ainda estava farejando seu principal alvo. Gaza e o West Bank não eram o único lugar onde o Hamas operava. Alguns deles viviam ou fugiram para o Líbano, como Mohammed Shahin, que vinha planejando ataques de lá contra Israel. O Shin Bet o apontou e o drone o eliminou com um disparo preciso. Houve uma pequena pausa nas mortes dos líderes do Hamas durante o cessar-fogo em 2025, mas a inteligência israelense não parou de procurar. Os passos de Mohammed Sinwar estavam começando a ficar mais claros para o Shin Bet na medida em que o Hamas perdia cada vez mais território em Gaza quando o cessar-fogo terminou.
Os snipers do Hamas tinham duas grandes vantagens em seus ataques contra os israelenses. Uma eram as armas pesadas e a outra era a facilidade de espreitar, percebendo o movimento inimigo em uma área tão densa e cheia de locais para se esconder. Os disparos que não matavam o inimigo não eram lamentados, pois bastava esperar que a ajuda chegasse ao ferido para que outro alvo ficasse à mostra. Um dos modos que os israelenses combateram isso foi literalmente explodindo os prédios onde os snipers se escondiam. Em um desses bombardeios, morreu o comandante das forças de franco-atiradores do batalhão Tel Sultan no sul de Gaza, ainda em abril de 2025. Chamar simplesmente o Hamas de um bando de terroristas mal armados era bastante leviano. Aquela era uma organização bem estruturada, com elevado financiamento. Era uma opção deles atuar sem uniformes para parecer um movimento de resistência desorganizado e não um grupo militar com financiamento exterior de países como o Catar e o Irã. Andar vestidos como civis era propaganda e camuflagem junto à população, além de uma boa propaganda para pessoas menos informadas. Enquanto isso, traçavam planos complexos observando as rotas dos israelenses para criar emboscadas para as colunas de blindados. As armadilhas eram eficientes em destruir vários blindados. Os tanques Merkava possuíam bons mecanismos de proteção, mas não funcionavam contra os explosivos no chão. Em abril, uma cova comum foi descoberta com os cadáveres de diversos voluntários de ajuda humanitária a Gaza. Junto a um dos corpos estava um celular com filmagens do ocorrido, em que ambulâncias e um caminhão de bombeiros foram cercados em um tiroteio que acabou com pelo menos 20 mortos. Os israelenses afirmaram que havia pelo menos 9 homens armados no meio deles, alegando que as imagens mostravam um deles com um rifle, mas também disseram que os veículos não eram marcados, o que as imagens contradizem. Apesar das diferentes versões ou justificativas, houve admissão de que as mortes foram causadas pelos israelenses. Os palestinos estavam cercados no meio dessa matança. Moradores da faixa de Gaza se revoltaram contra o Hamas e a continuidade do conflito. A essa altura, havia uma estimativa de mais de 50 mil mortos em Gaza, com cada vez mais vítimas com os bombardeios incessantes de Israel. Algumas almas gostavam apenas de culpar os israelenses pela tragédia e considerar o Hamas uma grande vítima lutando pelos palestinos. Ao contrário do que muitos pensavam, o Hamas estava longe de ser unanimidade por parte dos palestinos. Moradores da faixa de Gaza se revoltaram contra o Hamas e a continuidade do conflito, exigindo tanto o fim da guerra quanto o término do domínio do grupo sobre o território. As manifestações foram impulsionadas pelo cansaço da população diante da guerra e pelo descontentamento com a liderança do Hamas, acusado de desviar a ajuda humanitária destinada aos civis, reprimir a liberdade de expressão e de imprensa, além de cometer abusos contra a própria população palestina. Mais tarde, surgiram vídeos que aparentemente mostravam as execuções e as punições do Hamas contra aqueles que protestavam, contra alegados espiões de Israel ou simplesmente contra quem, em desespero, tentou saquear comida. A população de Gaza continuou em seu sofrimento no meio desses combates, sendo obrigada a procurar por cadáveres debaixo de escombros enquanto as lágrimas secavam em rostos sem esperança. O Hamas continuou seus desafios, aguardando os israelenses para mais combates e emboscadas dentro dos prédios. Eles se esconderam nas passagens de seus túneis, esperando que os soldados viessem com seus drones e cães para tentar encontrá-los.
Seguros debaixo da terra, os combatentes explodiram a construção, matando pelo menos 2 soldados inimigos. Dentro desses túneis, eles transitaram por Gaza, atirando seus RPGs contra os tanques. Apesar de toda a fumaça, a verdade era que muitos dos Merkava continuavam incólumes devido ao sistema de proteção, diferente dos bulldozers, que sofreram com os disparos enquanto o Hamas se escondia de novo nos túneis. Mas cada vez que um dos esquadrões do Hamas era encontrado se organizando em uma construção, um bombardeio surgia dos céus para eliminar o problema. Os bombardeios potentes marcaram Gaza. Cada explosivo que vinha das nuvens tornava o cenário cada vez mais aterrador. Uma posição de lançamento de foguetes foi atingida tão precisamente que detonou a munição do Hamas, fazendo seus projéteis voarem descontroladamente. Mas os túneis continuaram sendo a grande arma do Hamas. Eles se moveram por baixo de Gaza, podendo sair discretamente, invisíveis para seus alvos. Os soldados do Hamas miravam com calma os tanques Merkava. Depois desapareciam, misturando a saída aos escombros para disfarçar a existência dos túneis. Essa movimentação era rápida demais para os israelenses reagirem. Quando as tropas de Tel Aviv encontraram esses túneis, investigaram e traçaram suas rotas, algumas vezes notando que as estruturas se estendiam por mais de 1 quilômetro. Em uma região tão densa quanto Gaza, era óbvio que eles passavam por áreas residenciais. As equipes de engenharia tratavam de destruí-los pouco depois. Finalmente, um desses túneis foi descoberto pelo Shin Bet. As informações revelaram que Mohammed Sinwar estava em um túnel abaixo do Hospital Europeu de Gaza, em Khan Yunis. O Shin Bet se organizou para confirmar as informações. Os aviões foram preparados, colocando bombas já com nomes marcados para a morte. Mohammed Sinwar havia escapado de outros ataques e os israelenses queriam finalizar agora sua história. A região foi marcada como o próximo alvo. As bombas começaram a cair em 18 de março de 2025. O estouro foi devastador não apenas para Sinwar. Civis próximos ao hospital sentiram aquele impacto. A princípio, o Hamas negou a morte de mais um de seus líderes. Os israelenses entraram nos túneis mostrando toda a estrutura debaixo do hospital. Lá dentro estavam os corpos de Sinwar e alguns de seus apoiadores. Os cadáveres foram retirados para identificação, o que confirmou que o alvo estava correto. Mais um líder morto. Terrivelmente, cerca de 20 pessoas também faleceram no processo. O Hamas continuou com bravata sobre resistir, sobre suas células persistirem, mas dias depois mais bombas caíram em Gaza. A IDF eliminou Moataz Deeb, responsável pelo arsenal de mísseis e foguetes do Hamas no norte da faixa de Gaza. Ele havia coordenado ataques contra aeronaves israelenses e o lançamento de drones contra civis. Assim, o Hamas foi aterrorizado pelas mortes de seus líderes, aparentemente sem ter o mesmo pavor de ver tantos palestinos falecendo em volta. Os israelenses continuaram com sua operação, tomando cada vez mais controle sobre uma Gaza destruída, onde suas bombas haviam criado covas rasas. A guerra continuaria levantando paixões com defensores de ambas as partes, mas nenhum escudo que protegesse crianças, mulheres e idosos do fogo e da fome.